Bruna, seguindo aqui na nossa conversa, vamos estratificar um pouco o risco. Sabe por quê? Porque tem a pessoa que faz lá a quimioterapia, Sim. A paciente oncológico. Todo paciente oncológico, então, ele não pode tomar a vacina com o vírus atenuado. Então, todo ele... Não é bem assim, né? Porque tem os pacientes que fazem a quimioterapia, Sim. tem outros que fazem a hormonioterapia e que não diminui por exemplo, não diminui a A imunidade. parte de Então, imunidade. queria que você falasse um pouco dessa situação de maneira geral. Aham. E aí a gente estratifica também grau de É que, risco na nisso. verdade, assim, por exemplo, tumores sólidos são tumores que nós conseguimos fazer as vacinas atenuadas 30 dias antes do início do tratamento ou 3 meses após o tratamento, tá? E nós temos que ter o equilíbrio. Qual que é o benefício dessa vacina para esse paciente neste momento? É um paciente que já tem a carteirinha está ok? Como que está a carteirinha de vacinação deste nosso paciente? Pacientes hematológicos, nós temos que ter mais cuidado. Por quê? Porque a parte de imunidade desse paciente, ela fica mais comprometida. Idade do paciente, como que está a evolução da doença com o tratamento. Então, tudo isso nós temos que verificar e tentar ter o equilíbrio. Qual que é o benefício de vacinar? Isso nós estamos falando das vacinas atenuadas, né? Qual que é o benefício de estar vacinando esse paciente com essas vacinas? Né? Então, fazer essa avaliação prévia do profissional com o seu paciente. Pessoal, essa é uma situação que a gente tem que desenvolver o seguinte pensamento. A vacina com o vírus atenuado, que é aquele enfraquecido, então, obviamente, se a pessoa tiver, dependendo do grau de risco, ela não deve ser administrada. Mas todo paciente oncológico, eu vou frisar novamente, porque acho que esse é um ponto importante da nossa conversa. Não. O paciente que faz hormonioterapia é assim, ó, aquele senhorzinho que teve câncer de próstata e eventualmente ele toma uma injeção, a injeção de Lupron, Zoladex, isso é hormonioterapia. A mulher que teve câncer de mama e aí depois ela tem que tomar aquele comprimido por 10 anos, que é tamoxifeno, anastrozol. Então, esses medicamentos, a mulher está na vigência do tratamento do câncer, mas ele não diminui a imunidade. Sim. Então, ela tem uma boa imunidade, ela pode, obviamente, entrar no calendário como outra mulher normal. Quando a gente fala de fato de grau de risco, nós estamos falando dos tumores hematológicos. Tumores hematológicos, eles são basicamente de 3 subtipos, assim, ou tipos, que é leucemia, que todo mundo conhece, linfoma, que muita gente conhece, quase todo mundo conhece, e o mieloma, que ninguém conhece, né? Mieloma é uma entidade que quando você fala, olha, pode ser mieloma, ninguém sabe, né? A não ser as pessoas que tiveram caso na família. O mieloma múltiplo, ou se for uma lesão só, ele é um plasmocitoma solitário. Mas esses 3 tipos são doenças hematológicas, não é? Eles são, por si mesmos, eles são doenças que causam uma certa imunossupressão. Porque, um exemplo, por exemplo, da pneumonia, ela causa uma pancitopenia, obviamente derruba, nem toda leucemia assim, mas existem alguns tipos que derruba todas as células do sangue, da anemia, da plaquetopenia e também dá um quadro de leucopenia e neutropenia. Então, a pessoa fica mais imunossuscetível a ter determinadas infecções. Câncer avançado, por motivos óbvios. Você pega um tumor de pulmão avançado com metástase, etc. Obviamente aquela pessoa está debilitada, tem anemia por conta do tumor, tem uma leucocitosezinha a mais. Então, quer dizer, aquela pessoa está susceptível a desenvolver uma infecção e, eventualmente, ela não deve ser exposta ao vírus, mesmo que enfraquecido. Os imunodeprimidos por tratamento oncológico, e aí entra, pessoal, aquela quimioterapia que a gente chama de quimioterapia convencional, né, Bruna? Sim, que é a quimioterapia que todo mundo conhece, porque hoje já tem a imunoterapia e os anticorpos monoclonais, mas a que baixa mesmo a imunidade, né, é aquela quimioterapia tradicional, né, que a gente conhece já de longa data. E também... Principalmente no período do Nadir, né? Do Dr. Neto.
Você quer explicar? Fica à vontade. O período Nadir, nós já falamos disso Em algumas em outras algumas outras ocasiões. É o período pós-quimioterapia, dentro do quinto ao sétimo dia, até 11º, 12º dia, na onde toda a parte do corpo hematológica, ela dá uma diminuída, a parte de hemácias, de leucócitos, de plaquetas. Isso. Então, é um período em que o corpo sente aquela medicação e ela precisa de um intervalinho maior para ela começar a se recuperar novamente, para logo em seguida nós iniciarmos novamente o tratamento quimioterápico. Isso mesmo. Então, esse período do Nadir é um período que é contraindicado qualquer tipo de vacinação, Isso mesmo. até mesmo inativo. Eles falam de não vacinação nesses pacientes. Então, esse período ele muda de medicamento para medicamento, muda. De maneira geral, as quimioterapias hoje, a maior parte, lógico que existe quimioterapia semanal, quinzenal, mas a maior parte, quando você faz uma dose, ela é feita a cada 3 semanas, né? Então, para a gente dar um exemplo palpável, o período de Nadir, mais ou menos, seria assim, quando entra lá no 13º ao 15º dia, 16º, é a hora que você chega no pico de ação da droga e depois começa a cair. Nesse momento, é o momento que tem muito baixa de imunidade. E aí depois, quando ela começa a cair a ação, a imunidade começa a aumentar. É por isso que as pessoas, por exemplo, fazem o ciclo em torno de 21, que é a hora que começa a cair, recupera, você faz. Né? Não são todos, como eu disse, mas eu estou pegando um exemplo aqui para ser uma coisa um pouco mais didática. Né? Isso é o que a gente chama de período de Nadir. Uma outra situação, acho que eu acabei não falando, é a idade avançada, né? Sim. Então, se a pessoa tem idade avançada também, você tem que respeitar essa questão das vacinas com o vírus vivo atenuado.